Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite para quem está chegando. Hoje eu vou escolher falar sobre esse tema, né? Por quê? Boa noite, tudo bem? Quem for entrando aí já me fala como que está o áudio, a imagem. Hoje eu vou falar com vocês sobre a questão da concentração nas crianças. Por que as crianças estão com tanta dificuldade de se concentrar? Quem já está aqui comigo, vocês conhecem, tem filhos que estão com essa dificuldade na escola. E é um tema que aparece muito no consultório. E aí estamos aí em outubro, né, que fala muito do mês das crianças. Então eu resolvi trazer esse tema para falar com vocês. Acho um tema de muita relevância. É muito importante que cada um de vocês, principalmente vocês conviverem com alguma criança que precisa desse tipo de ajuda, ou até os adultos também, né? Também tem dica para vocês, com certeza. Então, vamos começar, né, falando sobre esse tema. Quando a gente pensa em dificuldade, antes de começar o tema, até para o pessoal ir chegando, deixa eu dar um recado aqui para vocês. Eu comecei essa semana, para quem me acompanha aqui no Instagram há mais tempo, eu tenho quadros aqui no Instagram que todo dia eu faço uma coisa diferente, né? De segunda a sexta. Então, na segunda-feira, eu sempre falo com vocês, o nome do quadro é Gotas Terapêuticas, que eu venho trazer dicas sobre óleos essenciais. Na terça-feira, eu tenho a minha caixinha de perguntas, que chama Nosso Fofoca Terapêutica. É uma fofoca boa, que é para vocês me contarem qual sintoma que vocês estão sentindo, para a gente poder trabalhar e eu falar aí para vocês o que eu posso ajudar vocês no meu trabalho e, principalmente, mostrar para vocês qual que é o conflito emocional que pode ter por trás desse sintoma. Inclusive hoje eu postei aí algumas respostas da caixinha de ontem aí para vocês. Na quarta, às 20 horas eu tenho a live aqui com vocês. Na quinta-feira eu sempre posto o podcast, um episódio no meu podcast. Eu coloco aqui nos stories também qual o link para vocês assistirem, para vocês ouvirem. E na sexta-feira eu tenho um Momento Reluzir, que esse Momento Reluzir eu venho trazer relatos de pacientes que passaram por algum atendimento comigo. E aí, o que eu resolvi fazer, né? Comecei essa semana, agora eu vou escolher um tema por semana, porque acabou que estava muito bagunçado. Eu ficava na segunda falando óleo para um assunto, na quarta eu falava sobre outro assunto. Então eu resolvi, vou fazer um teste aí, fiz uma enquete, vocês gostaram da ideia. Então agora eu vou passar a semana inteira falando sobre o mesmo tema. Então na segunda eu já postei sobre óleos essenciais para falta de concentração, esse foco. Ontem eu postei a caixinha de perguntas, hoje eu já postei aí falando qual conflito emocional que pode estar por trás dessas questões. E amanhã eu vou postar E aí eu vou postando sobre o tema. Então, eu só queria avisar para vocês essa mudança que eu fiz, porque se vocês souberem de alguém que precisa, né, desses temas que eu vou postando aí, vocês já podem encaminhar, porque eu vou passar a semana dando dica para vocês, tá bom? Então vamos voltar aqui pro nosso tema, era só para explicar para vocês aí essa mudança que eu resolvi fazer aqui no Instagram. Mas vamos voltar. Por que então que as crianças, o que vocês acham que as crianças estão tendo tanta dificuldade de concentração e de foco? Porque eu acho que não é uma queixa só do meu consultório. Eu escuto, né, as pessoas falando por aí, mesmo não sendo lá no consultório. Mas será que é só o famoso TDAH ou pode ser um cansaço emocional? O que vocês acham? Porque hoje existem muitas crianças que têm sim laudos, que têm diagnósticos. Quando muito bem feitos, é maravilhoso. Se você tem uma criança que teve um diagnóstico, depois que a gente começa a tratar essa criança com essa abordagem diferente, focada para o que ela precisa, você vê que é muito diferente os resultados da criança. Então, é muito importante. Mas o problema é para as crianças que não têm diagnóstico e muitas vezes as pessoas ficam rotulando essas crianças, né? E aí você fica sem entender como tratar. Então a primeira coisa é, se você desconfia de alguma coisa, já fica aqui comigo nessa live que eu vou dar dica para vocês entenderem um pouco melhor sobre esse assunto. E se não, se você já sabe que já tentou algumas estratégias não deu certo, então procure um profissional para tentar fazer esse diagnóstico, para poder saber se existe algo além. Então, quando a gente pensa em atenção, né, o que seria? Quando a gente fala dessa falta de concentração e de foco, mas o que é ter atenção?
Ter atenção não é você sentar em frente ali para estudar e ficar só, esquecer o mundo lá fora. A não ser que você tenha um hiperfoco. Fora isso, eu estou aqui falando com vocês, mas eu estou escutando, porque tem pessoas aqui na minha casa, então eu estou escutando. Ali fora também dá para escutar algumas coisas, mas isso não tirou a minha concentração de estar aqui com vocês. Então essa atenção é quando você tem você consegue manter o foco ali, mesmo com as distrações que tem no ambiente. E aí você consegue concluir essas tarefas. Então isso, para vocês começarem, será que meu filho tem ou não tem atenção? Então você já consegue entender um pouco melhor o que é isso. E aí, agora que a gente já entendeu o que é atenção, então o que vocês acham que isso pode causar na vida de uma criança? Então nós, passamos por isso como adultos e sabemos que temos nossas dificuldades. E para uma criança, que seu cérebro está em desenvolvimento, que tem muita coisa que está precisando aprender ainda, que está conhecendo, tendo o primeiro contato com várias situações na vida, o que você acha que essa criança que tem essa dificuldade de concentração e foco, ela pode ter de dificuldade nessas etapas da vida? Isso vai mexer com o aprendizado dela? Vai. Isso pode mexer com a autoestima dela? Pode, porque ela pode chegar na escola, os coleguinhas estão aprendendo, ela não está conseguindo, está se sentindo diferente, e isso ela já está mexendo com a autoestima dela. Então, nós precisamos entender que essas coisas vão mexer sim com essas crianças. E o comportamento dela pode alterar? Pode. Você acha que às vezes ela pode ficar mais estressada, mais agitada? Pode, porque ela tá tentando focar numa coisa, mas não consegue, a cabecinha dela, a mil. Então ela tá aqui, mas do nada ela já tá olhando aqui para uma garrafinha de água na frente, ela já tá mexendo em outra coisa. Então, nós também não é só você julgar e falar, nossa, eu preciso resolver. Nós também precisamos entender o que esse tipo de alteração causa também nessas crianças. E quando a gente pensa nessas causas de falta de concentração e de foco, o que nós podemos pensar? Tem duas perguntas que quem já passou aqui pelo meu atendimento sabe que eu faço uma avaliação bem completa, eu pergunto bastante coisas aí para vocês. E aí, eu faço duas perguntas quando as mães me procuram, os pais, para essa questão de concentração. Isso é, sempre, em qualquer situação, o seu filho tem essa alteração de concentração e foco? Ou não? É algo específico que ele tem? É alguma situação específica, é algum local específico, tipo, é só na escola, o resto ele consegue ter atenção. Aí a gente já consegue entender, o que pode estar acontecendo com essa criança. E a outra pergunta que eu gosto de fazer também, e é bom vocês também irem aí se perguntando também, É bem importante vocês irem se perguntando isso. E aí, outra pergunta aconteceu essa falta de concentração e de foco depois de alguma coisa que essa criança passou? Foi por alguma mudança? Teve algo na casa que mudou na rotina de vocês? Porque quantas vezes os pais chegam e falam, mas não aconteceu nada. Quem está passando por problema somos nós, adultos. Mas vocês acham que essa criança que chega no ambiente que está mais pesado, que está mais tenso, ela não vai sentir? Ela não vai chegar muitas vezes e perguntar, tá tudo bem? Sendo que as crianças hoje estão bem inteligentes, umas até já percebem e já falam. Mas ela vai simplesmente guardar e isso pode atrapalhar ela. Então, essas perguntas são muito importantes. E aí, o que a gente pode ir pensando nas causas? Então, se você acha, respondeu essas perguntas aí, principalmente essa primeira foi sim, sempre. Essa falta de concentração e foco está sendo sempre. Então, precisa ir atrás se tem algum diagnóstico ou não para essa criança. Porque se tem esse diagnóstico, a gente consegue ajudar melhor essa criança, a forma de abordagem. Cada um vai ter uma forma diferente. Tem outros que podem entrar com medicações. Então, a gente precisa entender. Não tem. Aí a gente precisa... O que eu vou pensar? Como que está o sono dessa criança? Vocês aí, adultos, pelo menos quando eu passo a noite, que a noite não foi boa, no outro dia, para eu me concentrar, parece que é um esforço além que eu preciso fazer, porque realmente é muita coisa que eu tenho que gastar energia, porque minha cabeça não está boa. Ou qual outra questão que a gente precisa pensar?
precisamos pensar também em questão de nutrientes, isso também pode influenciar. Excesso de telas, lá vai a Débora de novo falar sobre isso aqui. Não tem como, gente, o excesso de telas, eu sei, né? Quando está com a criança agitada e tal, não é sempre que você consegue colocar em outra coisa. É difícil hoje você chegar em uma casa, as pessoas estarem assistindo uma televisão e você falar, você não vai assistir, como que vai ficar? Então eu sei que na prática nem sempre é simples, mas o que você puder fazer para evitar esse excesso de telas, inclusive para você adulto, é fundamental. Agora você imagina para uma criança que o cérebro está essa maturação, que ele está em desenvolvimento, o que isso pode causar nessa criança? Então, a gente precisa controlar sim esse excesso de tela. Isso é muito importante, porque essas crianças, elas ficam muito agitadas, esse cérebro, ele já não tem, muito estímulo, a criança está aprendendo ainda o que eu tenho que fazer, como que é. Para nós, hoje eu vejo a diferença que é, o quanto que meu cérebro é mais agitado. Hoje você vai escutar um áudio no WhatsApp, você não tem paciência de colocar em um X, né? Você já está colocando no 2x, então a gente precisa imaginar que se para um adulto é assim, imagine para uma criança. Então a gente precisa ir observando essas coisas. Então, se não tem laudo e você já começou a mexer nesses hábitos dessa criança, você vai começar a observar que essa criança pode ter sim melhoras significativas. E isso é muito importante para você observar hoje na vida, né, dos pequenos aí. E aí quando a gente pensa, tá, já falei para vocês de perguntas, as causas, o que a gente pode mudar na prática, né, na vida dessas crianças? A gente falando de tela, né, já estamos falando de tela, então reduzir, eu sei, é muito difícil tirar, mas se eu vejo no consultório as crianças que hoje tem pessoas que conseguem deixar os filhos 100%, né, pelo menos é o que me relata, e eu vejo a diferença quando eles me falam isso, que a criança praticamente não tem contato, agitação, e de uma criança que é o tempo todo ali com tela. É muito diferente. Então, se possível, reduz esse tempo, coloque limites. E outra coisa, eu falei em uma outra live sobre isso, não adianta você pedir para o seu filho, você precisa, vamos desligar a televisão, não vai mexer no celular agora. E você deixar a criança ali, sem nada para fazer, e você mexer no celular. Você acha que essa criança vai entender o quê? Ué, se faz mal pra mim, por que a minha mãe tá mexendo? Então a gente também precisa, né, ir se policiando em relação a isso, nós adultos. Porque é muito fácil falar não pode. E a gente, será que consegue fazer também esse detox aí de telas? Não é tão simples assim, né? E o que mais que a gente pode mudar aí de hábitos? Uma alimentação mais saudável, um sono, a rotina. Gente, a rotina para criança é muito importante. Dormir mais cedo, para poder acordar mais disposto. Isso é muito importante. Esse corpo, esses hormônios estão aí, ó, aprendendo a trabalhar, vamos assim dizer. E aí a gente já coloca uma criança para dormir tarde, para acordar, tem que acordar cedo para ir para a escola. Então, isso mexe muito. Essa alimentação saudável, como é importante a alimentação saudável para essas questões também. Já ouvi falar que o nosso intestino, né, é o nosso segundo cérebro. Então, vamos alimentar bem esse intestino para o nosso cérebro funcionar bem. E aí outra coisa que a gente precisa fazer também. Se sua criança, você vai colocar seu filho para poder estudar, coloque um tempo. Por exemplo, você vai ficar aí estudando de 20 a 30 minutos. Você conseguiu ficar esse tempo? Passou esse tempo? Dá uma pausa. Pede para ele beber uma água, dar uma volta, respirar, ir ao banheiro, talvez comer alguma coisa. Porque aí ele não vai ver aquilo como algo tão pesado. Então ele consegue ter uma rotina. Então eu vou me focar aqui 20 minutinhos. Você vai condicionar esse cérebro que eu vou ficar aqui, chegou uma hora, eu vou parar e vou descansar. Isso também é importante pra gente. Então esses tipos de mudanças são tão simples. Algumas, eu sei, outras são mais complicadas. Mas o que for simples, o simples funciona, o básico funciona, então faça, comece por eles. E quando a gente também pode pensar em questão de atividade física, é muito importante a atividade física, né? Às vezes até as pessoas falam, você parece que é nutricionista e educadora física, porque são duas coisas que eu defendo demais, gente. É a questão do básico mesmo. Porque se você come bem, se você faz atividade física, isso já ajuda tanto você.
Faz tanta diferença. Então faça isso pelo seu filho, pela sua filha, um sobrinho, enfim, quem você conviver aí. Porque essa criança, muitas vezes a gente fica, mas por que, tadinho? Deixa eu comer um doce. Ele nem conhece o doce. Nós conhecemos, nós sentimos faltas. Ele nem conhece. Então não fique com esse pesar de que, ai, tadinho, não, tadinho não. Tadinho, não pode mexer no celular. Ele não sabe nem o que é celular. Ele acabou de nascer. Então comece a pensar por esse lado, porque aí vai ficando, né, mais leve para vocês também, pararem com essa culpa aí. E quando a gente pensa, né, nessa criança como um todo, é isso que eu faço no meu atendimento. Então, né, eu faço essas perguntas, eu oriento em relação a essas dicas que eu trouxe para vocês, mas uma coisa que eu preciso, né, entender e ajudar essa criança nesse processo, que é durante o meu atendimento. Quem já passou sabe o que eu posso ajudar. Então, essa criança, quando eu falei no início da live que pode ser TDAH ou é um cansaço emocional. Então, vamos olhar agora um pouquinho para esse lado de cansaço emocional. Quando nós, adultos, passamos por alguma situação que nos deixa sobrecarregados, quando a gente pensa nisso, quando você passa por isso, você não sente um cansaço, você às vezes está com a mente, o pensamento acelerado, você deita a cabeça no travesseiro, mas não passa isso. Agora você imagine uma criança que nem sabe lidar com isso, porque nós sabemos o que nós estamos passando, nem sempre nós sabemos resolver, nem como fazer. Mas essa criança, ela não sabe nem por que o corpo dela está reagindo assim. Ela não sabe por que a cabecinha dela está pensando em um monte de coisa. Ela não sabe por que ficou nervosa e o coraçãozinho dela está batendo muito forte. Ela não sabe como reagir com essas coisas. Então, nós precisamos entender o que mais que essa criança está passando. Então eu preciso entender nesse corpinho, né? As terapias que eu trabalho são terapias com toques bem sutis, então as crianças aceitam super bem o atendimento. E aí eu vou entendendo que sobrecarga é essa. Foi uma mudança que essa criança passou, por exemplo, de escola, e ela não se adaptou bem? É algum problema que está passando em casa? Foi alguma coisa até na gestação que o pai ou a mãe vivenciou e que agora essa criança está demonstrando? Sim, isso é possível, isso é real. As crianças guardam sim esse tipo de informação. Então a maioria das coisas que elas chegam lá no consultório não são coisas que elas passaram, são coisas que elas trazem aí dessa herança hereditária aí, né? Então a gente precisa ver o que essa criança traz. E aí, quando a criança passa pelo atendimento, que eu vou ajudar a realinhar, trazer esse equilíbrio pro corpinho dela, aí não é que eu faço mágica, não, eu não faço mágica. Eu só ajudo esse corpo a se livrar disso que ele não tá conseguindo sozinho. Porque, como eu falei, adulto, muitas vezes a gente consegue sozinho ali sair, né? E a criança, eles não sabem lidar com isso. E aí eu vou ajudando nesse processo de entender. Por isso que muitos pais me procuram, né, em épocas depois de semana de prova, que o filho ficou muito agitado, aí depois, Débora, preciso trabalhar isso, época de férias, né, os pais levam muitas crianças pra gente trabalhar essa questão de concentração, foco, e melhora muito, tem resultados maravilhosos. E quando a gente pensa no, tá bom, Débora, então você já tratou essa questão, esses conflitos emocionais, e o que mais que a gente precisa observar nessa criança? Nós precisamos pensar também outra parte aqui dentro, né, do nosso corpo. O que esse corpo está precisando suplementar? Sim, crianças também podem receber essa suplementação. Mas eu vou falar algumas coisas para vocês aqui. Não quero que vocês saiam comprando aí para os filhos de vocês, claro que não, tá? Cada criança a gente precisa analisar o que elas estão precisando e ver direitinho os exames e tal. Mas eu quero só trazer uma visão para vocês que a suplementação não é besteira, que a suplementação é bom. Se alguém aqui já tiver usado, né, sabe, se tiver resultados aí, já me fala se vocês usam ou não. Eu uso bastante, né, de acordo com o que o meu corpo vai precisando, claro. E para as crianças não é diferente. Então, eles acabaram de nascer, estão nessa evolução, mas hoje nós sabemos que os nossos alimentos, infelizmente, são pobres, né, em nutrientes, então nós precisamos sim dessa suplementação. Então eu vou trazer para vocês aqui só alguns exemplos, que para vocês começarem a entender e fazer sentido por que eu deveria procurar alguém para poder ajudar meu filho
com essa parte de suplementação. Então hoje também trabalho com essa parte de suplementação no consultório, mas livre de prescrição médica, claro, só os que eu posso passar. E nossa, já tem resultados maravilhosos aí com suplementação, inclusive para as crianças. Então, ômega 3. Quem já ouviu falar aí, né, de ômega 3? Eu acho que é o bem conhecido. E aí, não sei se vocês já observaram. Podia ter pegado o meu, mas tá lá embaixo. Vocês não sei se vocês já observaram que tem escrito lá no ômega 3, né, alguns rico em DHA, rico em EPA. Mas o que é isso, Débora? O que eu preciso observar? Quando nós pensamos em rico em DHA, isso significa que ele vai estar trabalhando, estimulando mais essa saúde do seu cérebro. Então, vai ajudar na memória, na cognição. Então, as crianças que estão com dificuldade de concentração e memória, a gente precisa pegar ômega 3 rico em DHA para poder trabalhar essa parte cerebral dessa criança. Mas não é o assunto daqui, mas já que eu falei, então eu já vou dar uma explicação para vocês sobre o EPA. E o EPA, para quem tem interesse em saber, o EPA é o quê? Vamos pensar nele mais uma coisa mais sistêmica. Então é aquela quando seu corpo está mais inflamado, para sua saúde cardiovascular, ele vai ajudar mais nisso. Então os dois são importantes para o nosso corpo? São, mas aí a gente precisa entender o que meu corpo está precisando naquele momento. Então uma criança que me procura, que nós precisamos trabalhar essa parte de concentração e foco, eu vou focar o quê? No ômega 3 rico em DHA. E agora fica mais fácil aí para vocês lembrarem. Não esquecer desse detalhe aí, porque a gente vê, comprei, tomei só porque alguém me falou que era bom e isso, não sabe nem o que você está tomando, né? Eu espero que não seja o caso de vocês. Vamos pensar também agora no ferro. Se essa criança está precisando de ferro, o que isso pode fazer? Está dificultando. O ferro ele vai trabalhar essa oxigenação, né, do nosso cérebro, ele vai dar mais energia para essa criança. Se a criança está com mais disposição, energia, isso também vai ajudar nessa questão de concentração e foco. Qual outro que a gente vai pensar? Vitamina D também. Vitamina D, depois da pandemia aí, a gente ficou falando muito dela, né? Então ela também vai auxiliar nesse desenvolvimento neurológico. O zinco também vai ajudar nessa questão do aprendizado. E o magnésio. Magnésio é outro muito importante. Ele é bom para o sono. Então, a criança que não está dormindo bem e que no outro dia precisa do seu cérebro descansado, tranquilo, magnésio vai ser ótimo. E ele também vai ajudar nessa questão da atenção. Eu me lembrei aqui que eu estava lá em Minas, em Unai, eu atendo lá a cada 2 vezes por mês. E a cada 2 meses eu atendo 1 vez por mês. E aí, eu estava atendendo uma criança. E a gente tava conversando, eu e a mãe, a gente tem que eu falei, você toma não sei o quê? Aí ele falou, tia, eu tomo meu magnésio. Eu achei tão bonitinho, ele é bem novinho. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Que essa mãe já está preocupada com essa parte de suplementação. Então, trouxe só alguns aqui para vocês ficarem, para entender melhor um pouco desse mundo da suplementação e como que pode ajudar as crianças, né, nessa questão de concentração e foco. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, um pouco do que é meu trabalho para essa parte, a parte de suplementação, como procurar ajuda, o que vocês podem mudar aí na rotina de vocês. Para quem chegou aí depois, eu sempre deixo a live salva aqui 24 horas e depois eu coloco lá no meu canal do YouTube. Tá? É só clicar no link da bio que tem tudo lá para vocês acessarem, tá bom? Então, obrigada por vocês estarem aqui. Deixa eu ver se teve alguma pergunta, se vocês quiserem me sugerir aí temas também para as próximas semanas, fiquem à vontade. Então, fiquem com Deus, obrigada e até semana que vem. Beijo para vocês.